Podemos dizer que Deus nos dá, através da palavra dele, uma injeção de ânimo para nos fortalecer e prosseguirmos vencendo, certos de que somos do Senhor, que somos cuidados por ele e que ele nos dá atenção. Esse é o estudo de número 1062 aqui do nosso canal Jaboque Vamos Orar. Você é muito, mas é muito bem-vindo a mais este estudo. Que o nosso bondoso Mestre Jesus continue te abençoando e veremos sobre este assunto logo após a nossa vinheta. Existem obstáculos na nossa vida que nós precisamos superar, que nós precisamos vencer, e o medo pode se tornar um grande obstáculo para nos impedir de sermos vitoriosos. Vamos ao nosso tema? Não tenham medo. Nosso texto base está no livro de Isaías, capítulo 43, verso 1, que diz: mas agora, assim diz Yahvé, que te criou, ó Jacó, e que te deu forma, ó Israel, não temas, porquanto eu te salvei, convoquei-te pelo teu nome, tu és meu. A Bíblia nos ensina que o Senhor conhece o nosso nome, que o Senhor conhece as nossas necessidades, que o Senhor conhece, eu sempre falo isso, até cada fiozinho de cabelo que temos na nossa cabeça. E os exemplos bíblicos servem para nos ajudar a confiarmos no Senhor, para recebermos ânimo através da palavra. Romanos no capítulo 15, verso 4 diz: porquanto tudo que foi escrito no passado foi escrito para nos ensinar, de forma que, por meio da perseverança e do bom ânimo provenientes das Escrituras, mantenhamos firme a nossa esperança. Precisamos ser perseverantes e fiéis ao nosso Senhor até o final. Quando nós nos alimentamos da palavra de Deus, nós somos fortalecidos mais e mais. E Deus, através da sua palavra, nos mostra que muitos versículos, que muitas vezes ele precisou incentivar os seus servos para que não temessem. E na Bíblia, segundo os estudiosos, existem mais de 300 versículos que nos ensina que não devemos ter medo para não sermos paralisados e vivermos angustiados. Nós precisamos nos lembrar que o Espírito Santo de Deus que habita em nós é de moderação, é de amor e é de poder. Segundo Timóteo capítulo 1, verso 7 diz: porquanto Deus não nos concedeu o espírito de covardia, mas de poder, de amor e de equilíbrio. O Espírito Santo de Deus que habita dentro de nós nos ajuda a sermos fortes, nos ajuda a sermos equilibrados, nos ajuda a sermos corajosos em todas as áreas da nossa vida. Certa vez Davi, ele esteve diante do gigante Golias e não foi com medo, ele não se apavorou como fez Saul e o exército israelita. 1 Samuel capítulo 17, verso 32 diz assim: Davi chegou e disse a Saul: meu senhor, ninguém deve ficar com medo desse filisteu, eu vou lutar contra ele. Davi era um pastor de ovelhas e ele foi levar alimento para os 3 irmãos dele que estavam na peleja contra os filisteus. Quando Davi viu Golias afrontando o exército israelita e aquele exército com medo fugiam de Golias, Davi, ele se ofereceu, e a resposta de Saul a Davi foi para trazer desânimo e tristeza. 1 Samuel capítulo 17, verso 33. Mas Saul respondeu: você não pode lutar contra esse filisteu, você não passa de um rapazinho e ele tem sido soldado a vida inteira.
Davi era novo, ele não tinha experiência de guerra, mas ele tinha fé no poder do Deus Todo-Poderoso, ele tinha comunhão e também experiência com Deus, e ele estava firmado no Deus dos exércitos, e ele enfrentou aquele gigante e o venceu. Nós precisamos, assim como Davi, mesmo quando as pessoas não acreditam no que Deus tem nos dado, no que Deus tem feito por nós e através de nós, nós não podemos desistir, nós precisamos continuar confiando plenamente no nosso Senhor, porque o nosso Senhor, ele tem poder, ele tem graça e ele tem misericórdia para conosco. Outro exemplo é o exemplo de Caleb. Caleb confiou no Senhor quando todo o povo israelita estava desesperado, chorando de medo dos inimigos. Números capítulo 14, verso 1 diz assim: então toda a congregação elevou a voz, puseram-se a gritar e o povo chorou muito aquela noite. Vamos entender esse contexto. Moisés enviou 12 espias para espionarem a terra de Canaã e estava próximo de receberem a vitória, deles conquistarem a terra prometida. 40 dias eles ficaram em Canaã. Quando voltaram, 10 espias cheios de medo desanimaram o povo. Vamos ver Números capítulo 13, verso 27 e verso 28, e deram o seguinte depoimento a Moisés: fomos à terra a qual nos enviaste. Na verdade, é terra onde também emana leite e mel, eis os seus produtos. Contudo, o povo que a habita é poderoso, as cidades são fortificadas, muito grandes. Também vimos ali descendentes de Enaque. Esse foi o relatório feito pelos 10 espias cheios de medo, amedrontados. Eles viram a terra que manava leite e mel, eles viram os produtos da terra, realmente era a terra maravilhosa, mas ficaram paralisados pelo medo. Eles não conseguiram enxergar a vitória que o Senhor lhes daria. Em compensação, Caleb, juntamente com Josué, tinham um olhar diferente. Eles estavam certos da vitória, eles não se abalaram pela presença dos gigantes e pela dificuldade de conquistarem a terra prometida por Deus. Números no capítulo 13, verso 30. Então Caleb fez calar o povo perante Moisés e disse: certamente subiremos e a possuiremos em herança, porque seguramente prevaleceremos contra ela. Caleb olhou aquela dificuldade diferente, porque ele olhou pelos olhos da fé nas promessas do Senhor, e ele tentou animar aquele povo que estava desiludido, desanimado, que estava paralisado pelo medo, com o desejo de voltarem para o Egito. Josué e Caleb ficaram indignados com a atitude deles, pois Deus já tinha realizado muitas maravilhas diante deles, e Josué e Caleb rasgaram suas vestes indignados, e eles falaram ao povo que Deus tinha poder para fazer o povo entrar na terra prometida. Números capítulo 14, verso 7 e verso 8, e exclamaram perante toda a comunidade dos israelitas ali reunido: a terra que em missão fomos averiguar é muito boa, um lugar excelente. Se Yahvé nos é propício, ele nos fará entrar nessa terra e pessoalmente a dará a nós. Olha que fé! É de fato uma terra da qual emana leite e mel. Josué e Caleb tinham os olhos fixos nas promessas do Senhor. Não se deixaram abalar pela dificuldade nem pelo relatório daqueles 10 espias amedrontados. Josué e Caleb orientou o povo que eles não deveriam agir com rebeldia contra Deus e nem ficarem com medo. Números capítulo 14, verso 9 diz: tão somente não vos rebeleis contra Yahvé, o Senhor, não tenhais medo do povo daquela terra, pois os devoraremos como um bocado de pão. Sua sombra protetora lhes foi
foi retirada, ao passo que Yahvé, o Eterno, está conosco. Portanto, não tenhais qualquer receio deles. O medo dos israelitas os conduziu a agirem com rebeldia e incredulidade. Eles ficaram paralisados diante do relatório daquelas 10 pessoas acovardadas, medrosas. Em compensação, Josué e Caleb, eles tinham a certeza de que Deus estava com eles, e isso era suficiente para serem vitoriosos. Vamos nos lembrar do exemplo do profeta Eliseu. Certa vez, ele precisou orar para que Deus abrisse os olhos do servo dele, para que não tivesse medo do exército da Síria, pois eles estavam sendo protegidos pelo exército do Senhor. Segundo Reis, capítulo 6, verso 16 e verso 17 diz: e o profeta acalmou-o, dizendo: não tenhas medo, porquanto são mais numerosos os que estão conosco que os que estão com eles. Em seguida, Eliseu orou suplicando: ó Yahvé, abre os olhos dele, a fim de que consiga ver. E o Senhor fez com que o moço pudesse enxergar a montanha coberta de carros e cavalos de fogo em torno de Eliseu. Imagina que visão maravilhosa! Quantas vezes precisamos orar para o Senhor tirar o medo, para o Senhor abrir os nossos olhos, para que possamos ver a glória dele, o agir dele, o cuidado dele, que nós possamos ter os nossos olhos abertos pelo Senhor nesse momento, podendo crer que os anjos do Senhor estão acampados ao nosso redor, que somos protegidos, guardados e guiados pelo nosso Deus. E certa vez Jesus disse a Jairo que não precisava temer, mas deveria somente crer nele. Marcos capítulo 5, verso 35 diz: enquanto Jesus ainda estava falando, chegaram algumas pessoas vindas da casa de Jairo, o dirigente da sinagoga, a quem informaram: tua filha já está morta, não adianta mais incomodar o mestre. Jesus estava indo com Jairo à casa dele. No percurso, teve uma intercorrência, pois uma mulher cheia de fé tocou em Jesus, e esse fato chamou a atenção do mestre, que parou e conversou com ela. Enquanto Jesus ainda falava, veio a má notícia para Jairo, e logo eu me lembrei do salmista, que diz não temer má notícia. Sabe por quê? Porque o coração do salmista estava firme, estava confiante no Senhor. Vamos conferir, é o Salmo 112, verso 7, diz assim: não temerá más notícias, o seu coração está firme, confiante no Senhor. Que possamos ter os nossos corações firmados e confiantes no Senhor em todo o tempo, porque o nosso Deus, Ele é poderoso, Ele é misericordioso e Ele é fiel. E Jesus, Ele se voltou para Jairo, Ele animou e Ele encorajou Jairo. Marcos capítulo 5, verso 36 diz assim: mas Jesus não deu atenção àquelas notícias e, voltando-se para o dirigente da sinagoga, o encorajou: não temas, tão somente continue crendo. Já pensou Jesus olhando para você nesse momento e Jesus falando para você: não tenhas medo, continue crendo, porque eu sou fiel. É assim que Jesus faz, e nós precisamos continuar crendo no poder do Senhor, porque para Ele não há impossível. E Jairo, ele recebeu a filha dele viva, porque ele creu no poder do Senhor. Que nós possamos ser encorajados e animados através da palavra do nosso Senhor, que nós não venhamos a alimentar o medo, mas que nós venhamos a fortalecer a nossa fé no Senhor. Nós não precisamos ter medo, sabe por quê? Porque nós temos o Senhor, o Todo-Poderoso, o Altíssimo, o Fiel, o Majestoso. Ele está conosco. Isaías capítulo 43, verso 2 e verso 3: quando passares pelas águas, eu serei contigo. Quando pelos rios, eles não te submergirão. Quando caminhares pelo fogo, não te queimarás.
temerás, nem a chama arderá em ti, porque eu sou Yahvé teu Deus, o Santíssimo de Israel, o teu Salvador. Quando o medo tentar te dominar, lembre-se que o grande eu sou está com você, e em todos os momentos difíceis da tua vida, Ele está caminhando contigo e Ele te dá vitória. Nós não precisamos ter medo, porque é o Senhor que nos sustenta na batalha. Isaías capítulo 41, verso 10 diz: por isso não temas, porque estou contigo, não te assustes, porque sou o teu Deus, eu te fortaleço, te ajudo, te sustento com a mão direita da minha justiça. É o Senhor falando para você nesse momento: não tenhas medo, porque o Todo-Poderoso está contigo, e é o nosso Senhor que nos sustenta, que nos segura, que nos ajuda na batalha, que nos dá força, que nos mostra o seu poder. Louvado seja Deus. Nós não precisamos ter medo, sabe por quê? Porque nós somos consolados pelo Deus Altíssimo. Isaías capítulo 51, verso 12 diz: eu mesmo sou aquele que te consola. Quem és tu para que temas seres humanos, pobres mortais, e os filhos dos homens que não passam de relva? O Senhor, Ele nos consola, Ele alivia a nossa dor, Ele alivia as nossas cargas, Ele nos faz fortes diante dos inimigos, homens mortais que se levantam contra nós, e o Senhor, Ele nos dá a vitória, o Senhor nos guarda. Por isso nós não precisamos temer perseguições, ter medo de sofrimento, porque o nosso Deus, Ele é o Pai das misericórdias e o Pai de toda consolação. Eu vou concluir: nós não precisamos ter medo diante de nada e nem de ninguém. Sabe por quê? Porque o nosso texto base nos traz à memória que nós temos um dono. Esse dono, Ele é o Deus Todo-Poderoso, o Criador dos céus e da terra, e Ele está conosco todos os momentos para nos dar vitória. Como Paulo fala, em Cristo Jesus, nós somos mais que vencedores. Se você gostou desse vídeo, se esse vídeo foi edificante na tua vida, ou se você tem alguma dúvida ou sugestão, comente aqui no nosso canal, compartilhe os nossos vídeos nas redes sociais ou dá o seu like. Se você ainda não se inscreveu no canal Jaboque, eu te faço um convite que você se inscreva e que o Senhor, o nosso maravilhoso Mestre, continue te abençoando. E até o nosso próximo estudo aqui no nosso canal Jaboque. Vamos orar. Fica com Deus e Deus continue te abençoando.